que é a inveja, pessoal? O que vocês trouxeram de conceito? É aquela dor causada pela prosperidade do outro. Você não fica feliz com a felicidade do outro. Né? Então, a gente estava até estudando, é o segundo pior pecado. O primeiro eles consideram como se fosse o orgulho e a inveja, e ela está sempre junta com o orgulho, né? Uhum. Então, é muito triste você não se alegrar com a alegria do outro, né? Eu falo que é aquele veneno que você toma, achando que o outro que vai passar mal, mas é você quem passa, porque o invejoso, ele está sempre sofrendo, porque ele deixa de viver a vida dele para viver uma vida de outra pessoa. Ele não consegue olhar para si e ver o que ele é capaz de fazer, né? Ele sempre está olhando o que o outro tem e deseja aquilo que é do outro, ele mesmo não se prepara, não vive a vida que tem que ser vivida. Ele está vivendo a vida do outro no sentido de obter aquilo que a pessoa está adquirindo. Daí a Michele, que está lá no mercado de trabalho, deve ver isso com muita frequência, não é? Dentro das porque organizações. Nas organizações corporativas, um querendo puxar o tapete do outro para conseguir a vaga e o salário do outro. Exatamente. Né? Até mesmo porque o cenário das organizações, no mercado de trabalho de uma forma geral, é um cenário competitivo. E essa competitividade, quando ela não é bem compreendida, as pessoas acabam invertendo, né, e não se preparando para encarar essa competitividade, e sim se tornando invejosos. Então, quando o outro, meu colega de trabalho, ele consegue algo dentro da organização que eu não consegui, eu passo, então, a desejar aquela conquista do outro, e aí isso muitas vezes vai tomando uma dimensão que prejudica o profissional de uma forma muito drástica, né? A gente estava até conversando lá fora a respeito das empresas que estimulam. Isso. Né? Fala um pouquinho pra gente, porque isso é sério, né? E é uma linha muito tênue. É verdade, é muito tênue. As organizações, elas estimulam seus profissionais a se tornarem pessoas competitivas, porque a competitividade, na verdade, no mercado, é fazer com que o profissional busque cada dia mais se qualificar e desenvolver mais as suas habilidades, para que ele cresça e a organização onde ele trabalha também cresça. Isso é genuíno, isso é legal, né? Só que aí que tá, pastor. Muitas vezes as pessoas não compreendem a competitividade, elas começam a competir entre si. E aí a equipe de trabalho, ao invés de ter aquela eficácia nos resultados, divide. Então, às vezes são coisas pequenas. O meu colega, ele tem um computador melhor do que o meu. A mesa dele, a posição da mesa dele no escritório é melhor. Então, eu passo a invejar, a desejar estar naquela mesa. Aquele computador, então, são coisas muito pequenas. Então, a maior competição, se adia, seria com ele mesmo, né? A baixa autoestima. Isso. Né? Isso prejudica muito o profissional. Agora, Jerusa, você é da área pedagógica, você trabalha com crianças ou é pedagogia empresarial? Não, ensino fundamental. Ensino fundamental. Isso, com adolescentes. O quê? 12 anos? 12 a 14 anos. E nessa fase aí já dá para perceber com muita clareza, né? Sim, a disputa é constante, né? De status, posições que eles estão adquirindo assim, no grupo, né? Então, eles buscam muito essa interação, ao mesmo tempo, eles quebram esse elo de amizade, porque eu tenho algo melhor que você. Então, aí isso começa a trazer consequências muito graves no momento do relacionamento do grupo, né? Agora, a gente percebe que não é só um problema lá no mercado corporativo, mas é um problema do ser humano. Sim. Na opinião de vocês, aí a Jerusa talvez possa falar um pouco mais que a gente, porque ela trabalha com adolescentes, e você já deve ter trabalhado com crianças também. Os pais podem influenciar, fomentando a inveja na vida do filho? Sim, podem sim, porque quando a família ela tem uma estrutura, ela faz com que a criança, desde pequena, comece a dividir as coisas, né? Então, as brincadeiras de roda, as brincadeiras na escola, na educação infantil, ela faz com que a criança desenvolva esse lado tá disputando, mas não é para o lado negativo, né? Mas sim para o lado de agregar, né, um conhecimento, um desenvolvimento, e sempre o professor e os pais têm que estar canalizando esse desenvolvimento para o lado positivo.
Sim. Porque se sempre o pai levar, não, você é o vencedor, você ganhou, você é melhor que os outros, aí a criança vai desenvolvendo esse ego superior aos outros, e isso traz um ponto muito destrutivo para a criança e para o contexto onde ela está também. E quando ocorre a frustração, né? Quando ele não se vê como o melhor. Isso. É isso. E quando é adulto, ele começa a perceber que ele tem perdas. Ele não vai ser sempre o melhor. É isso. Vai ter alguém que vai ser melhor, porque vai ter uma habilidade. E como ele está acostumado a ser sempre o melhor, ele vai ter dificuldade com isso. Mas vocês acham que a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa por causa da inveja? Para Isso eu ia até comentar, porque eu estava lendo sobre isso, existe, eles chamam de inveja qualificada, é quando a pessoa, não somente o sentimento, mas ela começa a ter ações Pra atitudes prejudicar o outro. para prejudicar o outro, para que o outro é como se ele viesse para o mesmo nível dele ou rebaixasse. Tem até uma história, aquela história judaica, né? Isso. De um ganancioso e um Invejoso. Então o rei prometeu dar um prêmio, né, para quem pedisse primeiro e o prêmio dobrado para quem fosse o segundo. Então ficou Colocou uma luta duas pessoas, uma luta eu vou dar um terrível. prêmio para você e o Invejoso dobro e o para o ganancioso, outro. né? Porque o ganancioso quer tudo que você tem. O invejoso deseja aquilo que você tem. Aí então falou assim, ó, quem pedir primeiro? Então o ganancioso, ele dobrou. O invejoso diz, ó, pode pedir primeiro. O invejoso pensou, e agora? Eu fui pedir furar o olho dele. Pode furar meu olho, porque ele sabia que eu acabei ganhando dobrar e furar os dois olhos. Dois olhos. Né? Meu Deus. Então, o invejoso, A ainda que ele conclusão, né? se prejudique, mas ele pensa sempre no outro, No reflexo no que vai ter reflexo no outro. maior sobre o outro. Quer dizer, com o outro é certeza. sempre o alvo dele. Isso. Não interessa Mesmo o que ele vai passar. Isso. É justamente. A Nem que ele, consequência. ele furou um olho, mas ele vai ter os dois furados. Então, Agora, deixa eu chamar novamente o pessoal de casa. 3209-3301 é o telefone do nosso CAT. Você quer participar pelo nosso Twitter? Estamos aqui já contáveis para registrar a sua participação. @detudoumpouco.tv. Estamos falando sobre inveja. Agora, pensando, muita gente deve estar pensando assim, inveja é um negócio que só tem lá fora da igreja, né? Mas a gente vê a inveja muito também dentro da igreja. Isso. E como é que lida com isso dentro da igreja? Porque tem pessoas que têm facilidade de falar de certos pecados, mas inveja é um pecado isso, que você não se dificilmente fala. Eu tem sou coragem de invejoso. falar. É. Eu me lembro de uma personalidade na igreja, e eu posso falar disso aqui, porque ela já falou na televisão, inclusive, que é a Helena Tanuri, falou sobre um tempo que ela tinha inveja da Ana Paula. E ela confessou isso para a Ana Paula e foi tratada curada, né? Mas você conta nos dedos alguém que chega e fala assim, eu tive inveja de fulano, ou que pelo menos olha falando, Senhor, me perdoe pela inveja que eu tive de fulano, né? É porque eu estava observando algumas características do invejoso. Um deles é o vício da proximidade. Então é muito fácil os invejosos terem inveja de quem está próximo. E normalmente com as mesmas funções dele. Então pode ser um pastor com um pastor, um músico com um músico, um advogado com outro advogado, pessoas com as mesmas, uma mãe da outra mãe. Então esse vício de proximidade Os é uma filhos, das, né? é uma das características. Os irmãos têm inveja. Tem também, né? Porque Normalmente o você não vai ganhou, ter isso. Por que o outro ganhou e eu não ganhei? Isso. Agora, a contrapartida, como o Jean está perguntando, a contrapartida é bem-aventurados mansos e os pacificadores. É isso aí que contrapõe a inveja, né? Com mansos, Os que choram, né? os que choram pela injustiça. Porque o invejoso chora pelo que ele não tem, porque o outro tem, então ele chora, isso dói nele. Agora, os mansos, eu tenho uma definição de manso que fala, o manso é aquele que abre mão daquilo que não pode ganhar para não perder, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Então o manso entende aqui que ele não pode perder, esse valor do ser humano. Que o manso, ele vê o ser humano como ser humano, o valor intrínseco do ser humano, porque Deus ama o ser humano. Então quando você perde esse valor do ser humano, essa mansidão, quando falo dos pacificadores, então a contrapartida para a inveja é ser manso e ser pacificador. E chorar com quem chora, né? E se alegrar com quem se alegra, porque o invejoso ele não consegue.